É impressionante como a mente das pessoas está cauterizada com essa ideia de igreja dentro do princípio que foi pregado para esse povo, que faz o povo perder o alvo da fé. É impressionante como as pessoas estão alienadas de uma forma tão escravizadas dentro daquilo que é pregado no sistema religioso, que não param para examinar as Escrituras. Nós estamos mostrando que as Escrituras mostram. Estamos mostrando o que Jesus ensinou. Mas o povo não quer saber, porque o entendimento, a visão está alienada dentro daquilo que os homens ensinam para eles dentro das igrejas. O povo foi tão aprisionado nesse conceito de igreja, que colocam a igreja, a instituição, ambiente religioso, onde eles se reúnem, como o lugar, como o alicerce, como fundamento, como ponto central da vida deles com Deus. E ai dele, ai desse povo se não tiver nas igrejas. É impressionante, irmãos, como a mente do povo está cauterizado com esse entendimento maldito de igreja. É preciso bater nessa tecla com o martelo que esmiuça a penha. É preciso levar a luz aonde estão as trevas no entendimento do homem dentro desse conceito de igrejas. Se a gente mostra o que Jesus ensinou, o povo não, porque tem que estar na igreja. Não, porque o lugar de comunhão é a igreja. Não, porque o lugar de buscar a Deus é a igreja. Não, porque o lugar de servir a Deus é na igreja. Gente, o povo está tão alienado, com a mente cauterizada nessa mentira, que não para ouvir e aprender de Cristo, irmão. A gente está lá dizendo, olha, gente, Jesus não ensinou isso. Jesus não conduziu ninguém à igreja. Jesus não orientou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, instituição, denominação, lugar onde o povo se reúne. Gente, Jesus não disse a ninguém que Deus, o Pai, mora ali, que é ali que temos que encontrar o Pai, servir ao Pai, estar no Pai. Gente, Jesus ensinou que tudo isso é nele. Deus está em Cristo, e para eu encontrar Deus e estar em Deus, eu preciso estar em Cristo. Mas é tão difícil ensinar isso para o povo, que eles não têm liberdade de pensar, porque eles estão alienados com a mentira dos homens pregada dentro das igrejas. Eles estão cegos o entendimento, porque o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para não contemplar a verdade do Evangelho de Cristo, gente. O povo está tão alienado dentro de igreja, porque a vida das pessoas hoje não é consagrada a Cristo pela palavra dele. O povo tem sua vida consagrada e centralizada dentro de igrejas, nos sacrifícios, nas atividades, nas presenças, nas obrigações, como se isso fosse consagrar-se para Deus, viver para Deus, buscar a Deus, fazer a obra de Deus, estar em Deus, por meio de sacrifício, atividade, tarefas, obrigações, de cultos dentro da igreja. Gente, o povo está perdido do entendimento de Deus. Quem trouxe essa ideia de igreja, casa de Deus, não foi Jesus pregando isso, nem os apóstolos. Foi o diabo que perverteu a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho ensina que casa de Deus somos nós. O diabo vem e ensina ao povo que casa de Deus é o ambiente, igreja institucional, para o povo encontrar Deus ali, porque Deus habita ali, e o povo tem que estar ali servindo. O povo tem que estar ali para adorar a Deus, porque o lugar de adorar a Deus é lá na igreja. Enquanto Jesus disse que não é encanto nenhum físico, geográfico, que se adora a Deus, nem monte, nem igreja, nem ali, nem aqui, nem acolá. Deus se adora na vida do verdadeiro adorador.
em espírito e em verdade. Adorar a Deus é eu me negar, é eu me submeter a Ele pela palavra, vivendo ela em todo lugar, em todo tempo, o tempo todo, aonde eu estiver, com o meu próximo, no meu viver interior, submisso a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, é isso. Culto a Deus não é dentro de igreja, irmão. Olha como o povo está totalmente perdido da verdade do Evangelho. O povo tem sido levado por entendimentos vãs que desviam o povo do alvo, da direção, do foco, do alicerce, da base, do fundamento da vida com Deus, que não é dentro da igreja, é em Cristo o alicerce da minha fé, aonde eu devo estar, com entendimento, irmãos, na palavra dele. O povo foi ensinado de que ali é a casa de Deus, enquanto Jesus disse que casa de Deus somos nós. Os apóstolos pregou isso também. Mas o povo está tão alienado com essa mentira do diabo como verdade de Deus, de igreja, lugar sagrado, templo, casa do tesouro, onde o povo está lá dando dízimo, oferecendo sua vida de louvor a Deus, fazendo cerimônia, oferenda, sacrifício. Isso é paganismo. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina princípios de adorar a Deus dentro de nenhum lugar. O Evangelho não ensina princípio de culto, de ritual, de sacrifício, de penitência, de oferenda, de lugar em nenhum, irmãos. O Evangelho não ensina isso. O povo está com a mente tão cauterizada na mentira do diabo da ideia de igreja. O povo está tão alienado dentro da mentira que os homens pregam nas igrejas, a ponto de rejeitar e desprezar a palavra, e insistir em viver na mentira com o entendimento corrompido. Eu coloquei uma postagem dizendo que eu não preciso de igreja para ter comunhão com meu irmão na fé. Eu não preciso de igreja para me congregar com meu irmão na fé. Eu não preciso de igreja para estar dentro de uma vida com Deus. Aí eu botei explicando isso. Alguém chegou e disse: tem que ter igreja. O crente não pode estar sem igreja. O crente tem que ir para a igreja para adorar a Deus. Olha o entendimento dessa pessoa. Essa pessoa está com a mente iluminada pelo Evangelho? Tá não. Quando essa pessoa coloca esse entendimento e vive nesse entendimento, ela está separada da vida com Deus. Porque ela está buscando adorar a Deus, está buscando a Deus, está entendendo que é de Deus no lugar errado. Vocês estão entendendo isso, gente? Está consagrando sua vida, está devotando o seu viver na direção errada. Está perdida de Deus, gente. Não, eu estou ali servindo a Jesus. É mentira. A Jesus ninguém serve dentro de igreja. Jesus se serve com a vida. No seu viver, onde você estiver, com o próximo. Na sua vida pessoal, em casa, no trabalho. Jesus não centralizou um lugar para ninguém estar vivendo, servindo a Ele, adorando a Ele e buscando a Ele. Jesus não estabeleceu. Gente, é muito sério o que eu estou falando aqui. Parece uma coisa simples, mas muitos vão se perder de Deus por esse entendimento corrompido. Porque estão, irmão, saindo do entendimento, da visão, da direção do alvo. As pessoas têm na sua mente o entendimento de que se eu não estiver na igreja, eu não tenho a Deus. As pessoas têm na sua mente o entendimento de que se eu não for para a igreja adorar a Deus, eu não adoro a Deus. Estou sem adorar a Deus. Estou sem buscar a Deus. As pessoas têm um entendimento na sua mente de que se eu não estiver na igreja e sair da igreja, eu me afasto de Deus. As pessoas têm um entendimento na sua mente de que tem que ter reverência, lugar santo, templo, a casa de Deus. Essas pessoas estão perdidas da direção de Deus, da fé, reprovadas. Minha vida com Deus não é
estabelecida dentro de um ambiente exclusivo, geográfico, físico, igreja, lugar que foi criado pelo diabo, como lugar onde Deus habita, lugar onde o povo tem que estar, adorando, servindo, submisso, escravo no domínio e na autoridade dos homens. Porque dentro de igreja o que vai acontecer na vida dessas pessoas é continuar presa, escravizada na mentira de Satanás, submissa como negócio dos homens, aonde estão lá fazendo do povo negócio, dominando sobre o povo, exercendo autoridade sobre o povo, com arrogância, prepotência, fazendo do povo propriedade deles, e levando o povo à maldição, a viver o paganismo, para estar dentro de campanha, de pacto, de voto, de ritual, receber objeto, viver mistificando o culto. É o que o povo está vivendo dentro das igrejas, no ensino desses líderes. Escravizando sua vida, centralizando seu viver. Não é em Cristo, na palavra, é nas igrejas. Com tarefas, obrigações, metas, regras, compromissos, atividades, presença de culto. Porque se você não vier, perde a bênção. Se você não vier, está esfriando, está se desviando. Venha para a igreja, esteja na igreja. Essa direção não foi Jesus que deu. Por isso que você não pode seguir essa direção, viver nesse entendimento. Isso não é ensinamento de Cristo. Nem os apóstolos ensinaram isso. Mas o povo não para pensar e nem examinam as Escrituras para aprender de Cristo. Estão alienados, com a mente cauterizada naquilo que prega os seus líderes, que já infiltrou no entendimento deles, corrompido, essa ideia de que você só é de Deus se estiver na igreja. E o povo se gloreia na vida com Deus por igreja. O povo se coloca na segurança da salvação por igreja. O povo se coloca como santo, servindo a Deus em santidade, dentro de formalidade de sacrifício, de devoção de igrejas. Meus amados, é muito sério o que eu estou expondo para vocês. Sabe por quê? Não tem muitos homens pregando a verdade e condenando essa mentira? Porque todos estão vivendo na mentira, na conveniência, no satisfatório, dentro de igreja, buscando estar vivendo ali aquela formalidade nas sociais, nos eventos, nos entretenimentos. Todos estão presos no sistema religioso, igrejas. Em canto nenhum você vai ver Jesus pregando nada de igreja. Em canto nenhum você vai ver Paulo, Pedro, os apóstolos pregando e nem dirigindo ninguém a nenhuma igreja, sob a autoridade de nenhum líder de igreja. Eu pergunto a você, veja que o povo, eles estão tão cegos que desprezam a palavra e acham que estão na palavra. Esse povo dentro das igrejas, guiado pelos seus líderes, pastores, presidentes, papa, padre e qualquer outro líder, dentro de qualquer religião e igreja. Esse povo está tão cego, tão desprezadores da palavra. Esse povo despreza e rejeita tanto a palavra, que o diabo faz eles pensarem que estão na palavra, desprezando a palavra. Olha que absurdo. O pastor chegar para o seu grupo de discípulos e dizer para eles: se você não estiver na igreja, está desviado de Deus. Porque o lugar de comunhão, de ligação com Deus é na igreja. Se você não estiver na igreja, não é salvo. É um sinal de que você está perdido, desviado de Deus. Porque o lugar do crente é na igreja. O crente que não estiver na igreja está morto. Eu pergunto, Jesus ensinou isso aonde? Mas o povo não quer saber o que Jesus ensinou. O povo não está nem aí para a palavra. Eles usam isso aqui debaixo do braço, só para manter a formalidade do padrão religioso evangélico. Eles não dão valor a isso aqui. Eles lêem sem a mente voltada para a palavra. Eles lêem dentro da formalidade litúrgica, religiosa. Eles não têm
o conhecimento da importância dessa palavra para a nossa vida. Eles não têm amor e nem valorizam a palavra. O que vale para eles é estar dentro das igrejas, guiado pelos seus líderes. É isso a vida deles com Deus. Eles se sentem realizados com Deus quando eles vão para o culto, participam dos trabalhos religiosos, cumprem as tarefas, as metas, vivem as obrigações, se mantêm na formalidade. Eles têm a segurança de que são de Deus dentro desse princípio maldito da vida religiosa, da formalidade religiosa. E é isso que vai levá-los a continuar perdidos, porque eles não dão ouvido à palavra, ignoram a palavra e desprezam a palavra, porque eles querem viver na sua tradição de igreja. Certa vez eu fui evangelizar uma pessoa do contexto religioso católico romano, da doutrina católica, e essa pessoa, sabe o que ela disse para mim? Nasci católica e vou morrer católica. Eu não quero saber de nada, eu quero saber que eu amo minha igreja, sou da minha igreja, e a minha igreja é a que eu vou morrer nela. Eu digo, beleza. Seja como você quer. O ruim é morrer nela. Porque salvação não é morrer dentro de igreja. Salvação não é estar dentro de igreja. Salvação não é viver formalidade religiosa de igreja. Salvação é estar em Cristo. Só é salvo aqueles que morrem em Cristo. Mas olha como o povo está. O povo está tão alienado, escravizado nas suas igrejas, religiões, que mesmo que a gente for com a verdade, com a palavra, abrir assim para eles e ler, mostrar, é Jesus falando, sabe o que eles vão dizer? Não quero saber. O que importa é o que o meu pastor prega na minha igreja. A doutrina que eu sigo é da minha igreja. Por que eles vivem isso? Porque são ensinados assim pelos seus pastores. Estão com a mente cauterizada, são alienados. Não têm liberdade de pensar, nem de usar o senso crítico. Porque o pastor presidente do determinado ministério evangélico, Assembleia de Deus, Pernambuco, Recife, esse pastor presidente, sabe o que ele foi? Sabe o que foi que ele pregou? Ensinando para os seus discípulos que os seus discípulos tinham que amar a igreja, jurar fidelidade à doutrina da igreja e dar sua vida pela igreja. Olha o que esse pastor ensinou e pregou para os seus discípulos. Sabe qual foi a reação dos discípulos dele? Amém, amém, glória a Deus. Maldição, irmão. É aí que o povo está nas trevas, enganado, pensando que estão na luz. Porque Jesus não mandou ninguém amar igreja, denominação nenhuma. Jesus não mandou ninguém ser fiel e guardar com fidelidade doutrina de nenhuma igreja. Jesus vai dizer, aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, ganhá-la-á. Não é por amor de igreja, instituição de homens. A palavra de Deus vai dizer que devemos cuidar da nossa vida na doutrina de Cristo, por onde somos salvos. Não é doutrina de igreja. E se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Vocês estão entendendo isso? Os apóstolos nunca orientaram ninguém a guardar e a ser fiel à doutrina de igreja nenhuma. Os apóstolos não pregavam igreja, nem doutrina de igreja. A doutrina que os apóstolos pregavam era de Cristo. E Paulo vai dizer, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 5. Se alguém não permanece nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo. E se não prega segundo a doutrina dele, nada sabe. Está com um entendimento corrompido, afastado da verdade. Paulo vai dizer, se aparta deles. Esses homens que estão aí dizendo que são de Deus,
escravizando o povo dentro de igreja, com trabalho, com obrigação, com meta, regra, levando o povo a viver robotizado, escravizado, centralizar sua vida, sendo devoto e consagrando seu viver a igrejas, com trabalho e obrigação, cultos, atividade de igreja. Não é essa a vida com Deus que temos que viver. Não é dentro de igreja nenhuma, escravizado em nenhuma atividade de igreja. A vida com Deus que temos que viver com o entendimento da palavra, vivendo ela no nosso viver, em todos os lugares, em todo o tempo todo. Com a palavra de Deus no nosso entendimento, para não pecar contra Ele. Firmando a nossa vida alicerçado na palavra. É o homem prudente que edifica sua casa na rocha. É o que ouve e pratica a palavra. Não é o que vive prática e vida formal de igrejas, seja qual for ela. Então esse pastor dizer para o povo que o povo tinha que guardar fidelidade, tinha que amar, tinha que dar sua vida pela igreja, pela doutrina da igreja. A igreja que ele falou é a dele, Ministério Assembleia de Deus. Jesus não deixou igreja, instituição, ministério nenhum, nem Assembleia, que diz que é de Deus, nem Universal, nem Congregacional Cristã no Brasil, nem Adventista, nem Deus é Amor, nem Vitória em Cristo, nem católica, nem budista, nem mormon. Jesus não deixou nenhuma instituição religiosa centralizada na autoridade dos líderes, dentro da autoridade eclesiástica. Jesus não deixou esse modelo de autoridade. Jesus não deixou homens como autoridade para a sua igreja. Jesus não colocou nenhum líder para a igreja dele, para ser autoridade espiritual, para o povo se submeter a ele. Não, não. A única cabeça do corpo, igreja de Deus, que somos nós, é Cristo. A única autoridade espiritual para a igreja é a palavra, não é o líder. O líder, se estiver pregando lá, aquele que tem a vocação, se não estiver pregando pela palavra, pode ser quem for, aparta-te dele, não ouve. A autoridade para a vida do cristão não é nenhum líder dentro de nenhuma igreja, irmão. É Jesus, a palavra dele. Você não foi chamado para estar escravizado dentro de igreja, como se estivesse livre, servindo a Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não mandou o homem crer nele e ficar preso dentro de regra, de norma, de legalismo de igreja nenhuma. Quem criou essa ideia que hoje o povo vive nas religiões foi o diabo usando os líderes, começando pelo catolicismo romano, que criou a ideia de igreja de Cristo, igreja católica, que criou a ideia de um homem sendo pontífice, o supremo sacerdote, o sumo sacerdote do povo, dentro da igreja, o Papa. Jesus não deixou pontífice. Jesus não deixou nenhum homem para ser intermédio entre nós e ele, ou entre nós e Deus. Jesus não estabeleceu ninguém a estar vivendo para ele, santificando a vida para ele, por meio de nenhum sacrifício, atividade, formalidade, de nenhuma igreja, dentro de igreja nenhuma. O povo precisa ser liberto aqui, ó. Não, eu sou livre, eu vou para a igreja, eu amo estar na igreja. É aí que o diabo te pega. É aí que o diabo coloca as cadeias espirituais na tua vida, cegando o teu entendimento, te dando prazer, porque o drogado está preso nas drogas, impedido da vida com Deus, porque ele está lá pelo prazer da droga. O que se vive se embriagando, está lá embriagando-se, vivendo uma vida totalmente sem raciocínio, sem lucidez e sem sobriedade, porque vive na embriaguez da bebida. Ele está lá perdido de Deus porque ele tem prazer no prazer da bebida. O religioso está dentro das religiões, aprisionados, separado de Deus, vivendo uma vida maldita, contrária a Deus, porque ele está entendendo que está vivendo para Deus por causa do prazer da vida religiosa, das atividades, dos entretenimentos, dos encontros, das sociais, das palavras de autoajuda,
dos momentos de música que emociona. O diabo prende as pessoas no prazer, na satisfação, meu amigo. Eu amo estar na minha igreja, eu tenho uma paz tão grande quando eu estou na igreja, mas não foi a igreja o lugar de paz que Jesus disse. Jesus disse que eu tenho paz é nele, não é a igreja. Veja como o povo está perdido da palavra, do entendimento. Então tudo que eles entendem e vivem como regra de fé e prática é contrário ao evangelho, irmãos. Esse é o meu trabalho, pregar a verdade. Tenho sido muito criticado, tenho sido muito caluniado, tenho sido muito perseguido e desprezado por causa da minha posição, que eu me coloquei pregando o evangelho. Eu vivi dentro dessa mentira que vocês estão. Eu vivi esse prazer, eu vivi esse entendimento, eu vivi robotizado e alienado. Eu vivi escravizando minha vida, centralizando ela como se fosse para Deus, dentro de igreja, culto de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, obrigação, tarefa, compromisso. Ai de mim se eu não fosse. Eu não estava indo servir a Deus. Eu não estava indo buscar a bênção de Deus. Foi colocado isso no meu entendimento. Ai de mim se eu não desse o dízimo. O devorador ia destruir minha finança. Deus ia permitir que o diabo destruísse minha finança. Ai de mim se eu não fosse batizado pelo pastor dentro da igreja dele. Porque eu não ia ter comunhão com a igreja. Eu não ia nascer de novo nem ter remissão de pecado. Ai de mim se eu não fosse tomar ceia no cerimonial de igreja que os pastores fazem. Porque eu não ia estar em comunhão com a igreja. Ai de mim se não guardar o sábado. Ai de mim se não estiver no culto. Ai de mim se não for para os trabalhos da igreja. Estou desviado de Deus. É isso que o povo está preso. É nesse entendimento que o povo é escravizado. Porque se eles não estiverem na igreja, a mente deles acusa eles de que eles não estão em Deus. Porque o alicerce da vida com Deus desse povo, não é Jesus. É igreja. É vida de igreja. É aí que estão perdidos. E ninguém pode colocar outro fundamento além do qual já está posto. E esse fundamento único que é Jesus foi colocado pelo próprio Deus. Ninguém tem vida com Deus dentro de igreja. É por Cristo submisso à sua palavra. Deu para aprender um pouco? Deu para entender um pouco? É a luz de Deus sendo levada para iluminar o teu entendimento. Se tu quer ser mais esclarecido, me visita no meu canal no YouTube, aqui no Face, no Instagram, no Quai, no Message, no Zap. A verdade de Deus tem sido pregada. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo. Quem crê vai sair das trevas para a luz. Mas quem não quiser crer, continue nas trevas, na mentira e no engano do diabo, pensando que estão na verdade. E no final do labor da sua vida, se você continuar e persistir nesse caminho, que não é o caminho que leva você a Deus, porque o caminho que leva você a Deus e garante a sua vida com Deus para a salvação é Jesus, pela palavra dele, na direção do Evangelho. Se você persistir nesse caminho, você pode até pensar que é de Deus e é salvo. Mas no final do labor desta vida, quando a morte chegar até você, que você partir para a eternidade, grande vai ser a vergonha e o desprezo eterno, que muitos vão receber, porque não creram na verdade para se salvar e permaneceram na mentira, em juízo e em condenação, porque o diabo cegou o entendimento deles e eles desprezaram a verdade de Deus, por onde poderiam se salvar. É isso que vai acontecer, e tem acontecido com milhares e milhões de pessoas que têm descido à sepultura e partido para a eternidade. Grande é a vergonha e o desprezo lá do outro lado e a decepção dessas pessoas que vão para a eternidade dentro da direção da mentira, achando que estavam em Deus. É lá que vão ver a realidade daquilo que foi dito a eles, que eles não aceitaram. E não adianta mais choro, lamento, nem arrependimento. Tem que se arrepender aqui, agora. Porque amanhã pode ser muito tarde, amém?